Nós temos uma convidada muito especial, a Nay. Nay, se apresenta aqui para o pessoal. Oi, gente, meu nome é Nayara, eu tenho 23 anos E e eu moro na Nova Zelândia há 3 meses, acho. quanto tempo? 3 meses? É, 3 meses. Então hoje vai ser um bate-papo diferente, assim, a gente vai conversar sobre a história da Nay até aqui e vamos preparar, quer dizer, eu vou auxiliar, mas vamos lá. Enquanto ela vai fazendo a receita e dizendo, né, os ingredientes, tudo direitinho, a gente vai conversando. Sim. Então vamos começar dizendo qual vai ser os ingredientes do nosso bolo de cenoura. Perfeito. 3 cenouras médias, eu gosto de pôr 3 grandes. Aí eu corto ela em pedacinhos assim, porque depende do liquidificador, não bate muito bem. Sim. Aí fica assim. 4 ovos, a gente vai usar 2 xícaras de açúcar, que já está preparado aqui dentro, e 2,5 de farinha de trigo, meia xícara de óleo, só que eu uso um pouquinho mais porque a gente está usando coco americano como medida, baking powder, que é O fermento. o óleo no liquidificador. Ela quebrando os ovos. A Eu única adoro. A única coisa que eu sei fazer na vida é bolo de cenoura. Eu não sei quebrar ovo direito. E vai me contando o quanto você está aqui há 3 meses, né? Isso. Na Nova Zelândia. Eu vim com visto de estudante, Sim. eu e meu marido. Certo. Eu vim com visto de estudante e ele conseguiu pegar o acordo da visa. Mas você veio com visto de estudante de inglês. Né? Exato. Só pra deixar... Estudante de inglês. Mas assim, aí o seu marido conseguiu o visto do Work Holiday Visa. Exato. E você tentou e não conseguiu. Não consegui, porque são só 300 vagas, né? Acabou muito rápido. Sim. O ano passado a nossa sorte foi que teve duas datas, né? Sim. E aí na segunda vez ele conseguiu. Eu infelizmente não, mas já é melhor que nada ter uma pessoa com Work Holiday Visa, né? Sim. Então, anota aí essa dica, assim, é muito famoso. É. Mas tem gente que não conhece, que pode assistir esse vídeo e não conhece sobre o Work Holiday Visa, né? E é muito bom também procurar dicas do que fazer no dia, porque ajudou bastante a gente Sim. quando a gente foi fazer. Então, assim, do que você pode fazer antes, do que você pode ter de informação na hora pra te ajudar, te ajuda muito, Sim. mas não garante que você vai conseguir. Então, assim, fazer tudo que você pode fazer, mas mesmo assim não garante nada. Ter uma internet boa, um computador bom, depende de muitas outras coisas aí. Sim. Então foi... o Carlos, ele conseguiu, né, o Work Holiday Visa e você tentou, não conseguiu. Não. E como solução para virem juntos, você resolveu comprar um pacote Isso. de inglês para estudar aqui na Nova Zelândia. Exato. Aí eu fechei com uma agência de intercâmbio. Certo. E aí eu fechei para 16 semanas de intercâmbio, que seria o curso mais trabalho, né? Porque o visto de estudante, quando você estuda, há mais de 14 semanas, você tem direito a trabalhar 20 horas semanais. Isso é importante reforçar, porque se você compra um pacote que seja abaixo de 14 semanas, você tem o visto de estudante, mas você não está apto a trabalhar. Exato. Então você pegou essa dica com a agência, então você fechou pelo menos 16 semanas e tem direito. 14, aí no pacote eles davam assim, uma promoção, que seriam 16 semanas, que eram 2 a mais. Quando vocês chegaram aqui na Nova Zelândia, qual foi o mês? A gente chegou aqui em março, no comecinho de março. Março de 2023. 16 mais ou menos, se eu não me engano. Certo. Péssima memória. E vocês vieram para qual cidade? A gente veio pra Queenstown. Só que a gente tinha muito pouca informação a respeito de Queenstown, porque a gente teve amigos que moraram lá, pessoas que a gente conhecia. Só que mudou muito de uns tempos pra cá, assim, né? Então, às vezes, a realidade de uma pessoa que
tava aqui há um tempo é outra do que quando você vai chegar aqui, né? Sim, as coisas vão mudando. E mudam muito Queenstown, rápido. Sim, e Queenstown é uma cidade, assim, que recebe muitos turistas. Exato. E é uma cidade que vive o turismo. Então, a parte de você conseguir trabalho, sempre algumas pessoas me mandam mensagem, como é Queenstown? Ó, Queenstown realmente é uma cidade que você consegue emprego rápido, no geral, né? Assim, É bem atrativa. A gente até brinca que sai emprego do bueiro, assim, tipo, se você falar que você tá desempregado um pouco mais alto, vem 500 pessoas atrás de você. Mas não tem onde morar. Esse é o ponto que é um dos pontos principais assim, desse vídeo, né? O que aconteceu com ela. A gente tá gravando esse vídeo aqui em Invercargill, na cidade onde eu moro. Sim. Mas ela e o marido Carlos, eles foram para Queenstown. No começo, né? Com o Work Holiday Visa e com visto de estudante. Tinha muito trabalho, oportunidade de trabalho, mas eles chegaram numa época que Queenstown está passando por uma fase muito difícil de conseguir acomodação. Né? E assim, não tinha como a escola fornecer acomodação, não tinha como a agência ajudar a gente com acomodação, não tinha como. Então assim, quando a gente chegou, a gente teve muita sorte, assim, de verdade, porque a gente veio conhecendo um casal de amigos e a gente acabou fazendo bastante aí, né, nesse tempo que a gente tá aqui. Então logo no começo a gente conversou com um casal de amigos nossos que é o Herbert e a Rafaela, que eles falaram que iam apresentar a cidade pra gente, que eles estavam aqui e a ideia era só essa, apresentar a cidade. Então a gente não sabia onde a gente ia ficar, não tinha a menor ideia, assim. A gente ia ver se a gente conseguia achar alguma coisa aqui, porque a gente estava procurando muito antes, assim, desde o ano passado a gente estava procurando e não conseguia nada no Brasil. Porque realmente já estava muito impossível. Então vocês do Brasil já estavam tentando acomodação e não estavam conseguindo? Sim, não. E o que é que o pessoal da agência, eles chegaram a auxiliar vocês, a dar um suporte? Ou o pessoal da agência chegava a ajudar bastante, assim, eles não faltaram com nada em relação à ajuda, mas assim como estava difícil pra gente, eles também não estavam conseguindo nada, sabe? Tá. Então eles falavam assim, entra nesse grupo aqui do Facebook. Então a gente se inseriu em vários grupos assim, do Facebook, do WhatsApp, pra tentar arranjar casa, e nos sites também daqui que eu tenho Trade-me, vários outros, Real Estate, e aí a gente foi procurando e nada dava certo. E a gente falava pra eles, olha, a gente tá assim, tal, não sei o que a gente vai fazer. E aí na primeira semana eles falaram assim, olha, se vocês não tiverem nada, vocês falam pra gente, a gente vai dar um jeito de ajudar assim, na hora, sabe? A gente arruma um jeito, arruma um hostel, qualquer coisa, que também tá muito difícil de conseguir, que assim, virou a casa, né, das pessoas, hostel e hotel agora. E basicamente foi isso, assim, a gente não conseguiu. E quando a gente chegou e o Herbert e a Rafa foi mostrar a cidade pra gente, eles acabaram oferecendo, assim. Na verdade, eles ofereceram um pouco antes e a gente acabou aceitando porque a gente não tinha outra opção. Então, foi uma coisa nova pros 4, né? Porque a gente nunca dividiu casa, eles também não. Então podia dar muito errado, podia dar muito certo. Graças a Deus deu certo. Deu certo. Então vamos dar uma pausa aí pra continuar. Na receita. E eu vou olhar o forno, mas vai explicando pro pessoal aí. Agora eu coloquei o óleo e os 4 ovos aqui no liquidificador e agora eu vou colocar a cenoura. A gente vai pausar o vídeo, mas voltamos daqui a pouco, cena dos próximos capítulos. Voltamos! Por 2 segundos e já vamos parar de novo. Ela triturou, né? Eu bati com a cenoura bastante, agora eu vou pôr o açúcar. Ai, pra mim é a melhor parte. Gente, assim, eu sou suspeita porque eu amo doce. Rafaela, é açúcar de coco, tá? Eu vou pegar esse pedaço e vou mandar pra ela. Mentira, né? Não, mas ela não, precisa gente, saber não. disso. Açúcar de coco, assim, admiro. Não combina com o bolo de cenoura. E pra quem não sabe, aqui na Nova Zelândia eles também têm o bolo de cenoura, mas é totalmente diferente do nosso. Uma vez eu levei pro trabalho e eles adoraram, assim. Como é que eu posso dizer como é que é o bolo deles aqui? Eles colocam nozes, a cenoura, ela é ralada, não é assim batido tudo no liquidificador. Você já provou o bolo de cenoura daqui? Não. Horrível. Vamos agora eu vou bater o açúcar. Pronto, aí agora a gente vai passar essa parte pra cá.
Tá, o líquido, vai jogar aí. Isso é uma preferência minha. Se você quiser bater no liquidificador A farinha? Pode, mas eu gosto de bater no... Então, recapitulando, a Nay, ela veio com o Carlos, que é o marido, para Nova Zelândia, e foram para Queenstown. Só que Queenstown, atualmente, ela está passando por uma crise imobiliária muito grande. Como assim, né, essa crise? Como é uma cidade muito turística, muita gente, a procura é muito grande por casa. Muita gente procurando casa e não tem casa suficiente. Muita gente está alugando, pegando as casas de aluguel e estão transformando em Airbnb. Só para passagem de férias. É bem mais rentável. O valor é bem mais alto por um curto espaço de tempo. Então as casas disponíveis para alugar, hoje em dia, a grande maioria estão como Airbnb. E aí as pessoas que estavam nessas casas também ficam sem, né? Ficam sem casa, estão sendo, digamos, recebem um notice, o aviso para sair das casas e colocam essa mesma casa para alugar pelo Airbnb e a pessoa fica sem ter onde morar. E recorre a hostel. Muita gente está dormindo dentro de carro, dividindo um quarto, uma cama para... duas pessoas dormindo em garagem, então barraca. assim. Então, tá bem complicado. E aí as pessoas falam assim, não tá assim não, e não sei o que. As pessoas que falam isso é porque tem casa já, porque conseguiram. O que acontece? A gente fala, nossa, mas não tá impossível. Não tá impossível, mas tá quase, assim, sabe? É bem... Chega um ponto, digamos que um aluguel que antes da pandemia, realmente o valor das casas eram muito altos. Com a pandemia deu uma baixada no aluguel e agora estão com preços assim absurdos que você também não consegue, digamos, você paga, você trabalha para pagar praticamente um aluguel, né? Tá assim, ridículo. Tem gente pagando $1.200 por semana de aluguel. Teve uma família que a gente conheceu que eles estavam pagando $2.000 por semana de aluguel. E assim, uma família de 4 pessoas, sabe? Só 2 trabalham, é bem complicado. Então, assim, eles estavam vivendo em hostel. Uma família com 2 filhos pequenos e vivendo em hostel. Dividindo cozinha, dividindo banheiro às vezes. Então, é bem complicado. Muito, muito, muito complicado. E a questão é que é bem mais difícil para casal do que para uma pessoa só, por exemplo. Sim. Sim, porque solteiro você consegue um quarto, né, de uma casa. Mesmo assim também não tá tão fácil, mas é mais acessível você conseguir. Para um casal ou com filhos, aí realmente é mais complicado. É como a Nay falou, não é impossível, mas para a realidade deles, o que eles tentaram, eles não conseguiram. E a gente se conheceu nesse período, né? Então eu falei pra ela, como o Carlos ele tem o Work Holiday Visa, ele pode trabalhar, é um visto aberto, que ele pode trabalhar em qualquer cidade da Nova Zelândia. Exato. Já no caso dela, como ela comprou o pacote para estudar o inglês em Queenstown, o meu visto ele sai específico para a cidade que eu vou estudar. Exato. Então, como a escola que ela estudava em Queenstown tem parceria com a escola de onde eu moro aqui, eu falei para eles dois, se vocês não conseguirem casa, não vão ficar na rua, né? Se for o caso, vão lá para Invercargo, fiquem com a gente, que dá um jeito. Então, eles passaram todo esse período e não estavam conseguindo, até que a casa onde eles estavam com a Rafa e com o Ebert, eles iam se mudar e eles não tinham para onde ir. Exato. Tentaram ficar com a casa deles, né? E não conseguiram. Porque eles queriam aumentar o preço da casa, enfim, não queriam alugar, sabe? Não conseguiram. Então, nesse processo que ela estava transferindo o visto, eles conseguiram aí tem essa história também, que aí eu falei, não, então eu vou ter que transferir meu visto pra estudar em outra cidade, porque não dava, sabe? E aí eu tenho que aplicar pra uma variation, né? Uma VOC. Sim. É uma variação de condições do meu próprio visto pra estudar em uma outra cidade. Que foi onde eu tive que gastar mais dinheiro, enfim. Tem o risco de não ser aprovado, mas... É muito difícil, mas existe o risco. Exato. E a única opção que você tinha, a variation, digamos assim, era Invercargo, ou você conseguia transferir esse curso de inglês para outra cidade? A única opção da variation era Invercargo, porque a variation ela só é possível para
outra sede da mesma escola. Tá. Então, se eu fosse mudar de escola, por exemplo, eu teria que aplicar outro visto de estudante. E gastar um outro valor pro curso, né? Então, assim, você já quer economizar, já vem com aquele dinheiro específico. Você vai pagar, só pagou para tantas semanas e só vai usar metade da semana. Então, foi a opção mais racional, foi transferir para cá, para o Invercargo. Né? Exato. Então, assim, se eu soubesse que eu direto teria vindo ou pra cá ou pra Quartier, sabe? Porque Invercargo é pequeno, mas não é tanto, igual as pessoas falam. Pra mim, eu acho maior que Queenstown até. A diferença entre Invercargo e Queenstown é que Queenstown tem mais vida noturna. Sim. Só. Sim. O resto, Sim. não perde nada. Inclusive, que tem um shopping, Queenstown não tem. Eu sou suspeita. Invercargo é muito legal, é muito bom mesmo. Porque eu moro aqui e a gente gosta bastante. Eu gosto aqui também, é muito bom. Então, nesse período que vocês iriam fazer a variation, como é que ficou, assim? Onde você conseguiu acomodação, né? Então, daí eu tive que ficar em hostel. A gente teve que ficar em um hostel por quase um mês, né? E pagando mais caro, né? Porque pagando bem mais caro. Se você puder falar, assim, uma noção de quanto vocês gastaram nesse período do hostel. A gente ficou 20 dias, 20 e pouquinhos, assim. E a gente pagou 8 mil reais. 8 mil reais. Anota aí, hein? E numa promoção. Foi o mais barato que a gente achou. Assim, nas piores condições, sabe? O hostel não era ruim, não era isso, mas... A localização, né? Nossa, e tudo isso senhora, você tem que pensar, tá? Devia ser de graça. De morar de graça lá por causa da localização, tá caro. Quando você vai pensar, eu vou ficar em tal lugar, você tem que pensar em tudo. É perto de onde eu vou estudar, de onde eu vou trabalhar. Eu preciso pegar um transporte. Como é a condição, o clima, se chove muito, então ficar muito longe, para você ir andando é complicado. Tem transporte, tem ônibus, é acessível, então tudo isso você tem que fazer um combo. Tudo isso conta. Tudo isso influencia muito na hora de você decidir a sua hospedagem. Mas no caso de vocês não tinha muita opção. Ou era isso, ou era nada. Ou era nada. Né? E aí, tanto que teve um final de semana que a gente não tinha lugar pra ficar mesmo. Aí a gente teve que vir pra Invercargo, passar o final de semana aqui com eles. Foi. Pra depois voltar pra Queenstown e ficar no hostel nesses últimos dias. Sim. E foi onde meu marido ele foi pra Christchurch tentar arrumar um emprego lá na área dele. E eu vim pra cá, porque aí meu visto foi aprovado pra cá. E aí eu vim terminar o meu curso de inglês aqui. E o futuro é incerto ainda, né? Sim, sim. Então a gente ainda tá tentando aí. Mas vai dar certo. E esse vídeo foi assim, explicar pra vocês também como é que tá a situação. Então sempre deem uma atualizada, olhem as notícias dos locais que vocês querem ir. Conversa com pessoas que tá lá no momento. Então, exato. Assim, é muito importante entrar nesses grupos de Facebook, que o pessoal sempre tá colocando as informações, né? E uma coisa que eu falo é assim, não procurar tantas informações com pessoas que já tá com a vida feita aqui. Conversa com pessoas que ainda tá tentando a vida. Que tá na realidade parecida com a sua, exato, né? Porque às vezes você vai falar com uma pessoa que já tá com a vida feita, por exemplo, em Queenstown, ela já tem casa, ela já tem emprego, ela já tem um carro, ela já consegue se manter, ela vai falar, não, tem casa, difícil né? Sim, mas dá pra conseguir. E não é assim que funciona, sabe? É muito difícil. Às vezes você vai visitar uma casa, você fala, poxa, tem perfeita. Muitas pessoas, e vai né? assim, 40 pessoas junto com você, você vai conversar, as pessoas tipo engenheiro, ou sei lá, já tem um emprego arrumado. Então passa na frente, né? Com certeza. Pra quem tá com visto temporário, quem tá estudante, é uma das últimas opções pra quem vai alugar. E é basicamente então, isso. Isso é uma boa dica, Nay, porque quando você tem uma rede de apoio, ou quando você já vem com pessoas que já moram aqui, que você conhece, que vão te dar esse suporte, é ótimo, né? E que bom também que vocês tiverem essa oportunidade de ter essa rede de apoio. Nossa, sim. Mas pensa pra você... você... assim, agradeço muito a Fernanda e o G, né? Porque apresentou todo mundo, né? Que a gente conhece praticamente aqui. E foi que abriu as portas, né? Pra gente. Então... não tem nem o que a gente falar, assim, sabe? A gente conheceu muita gente legal, a gente deu muita sorte, na verdade, não é todo mundo que dá essa sorte que a gente deu. E a gente agradece muito, né? Porque, assim, se não fosse a Fer e o G, a Rafa, o Herbert, a Natália e o Luiz,
a gente não estaria aqui, sabe? Assim, Sim. mesmo com todos os nossos esforços de sempre, de ter juntado dinheiro pra vir, de tudo, de tentar um emprego e tal, sem dormir, né? Porque é uma preocupação muito grande, assim. Além da preocupação que você já tem com visto, com imigração, com tudo, você ainda fica preocupado de onde você vai dormir. Então Sim. é bem complicado mesmo. Vale muito a pena vir, lógico, né? É uma experiência totalmente Incrível, mas incrível. o quanto você puder pegar de informação e fazer como ela falou. É bom, eu conheço, eu tenho uma referência de uma pessoa que já está mandando há tantos anos aí, massa. Mas tenta entrar nesses grupos, tenta encontrar pessoas que chegaram recente ou que estão com visto, com uma realidade parecida com a sua, porque isso influencia bastante. E assim, uma coisa também é guarda o máximo de dinheiro que você puder, traz o máximo de dinheiro que você puder. Sim. Assim, o máximo mesmo, assim. Se às vezes você quer, eu sei que a ansiedade é muito grande, a gente fala, eu vou com isso daqui mesmo, e lá dá certo, lá eu faço isso. Mas não faz imprevistos, isso, né? Imprevistos acontecem. E assim, eu e meu marido, a gente veio bem preparado. E assim, foi algo que a gente falou, putz, ainda bem que a gente veio assim, porque se a gente não tivesse vindo com o mínimo, por exemplo, Sim. a gente já estaria ferrado, a gente não ia ter dinheiro pra se manter aqui. Porque a gente teve muito gasto, muito a mais assim do que a gente planejou que a gente teria, sabe? Não se compara com outra pessoa, porque cada um tem um caminho diferente, Tem né? uma história, tem uma trajetória. A gente tenta pegar o melhor de cada um e os perrengues também são importantes. Tentar aprender com os erros dos outros pra não cometer, sabe? Exato. Então, assim, ver o que outra pessoa passou e não se baseia naquilo, porque tem gente que consegue muito rápido, tem gente que demora anos pra conseguir. E às vezes o seu vai ser parecido, às vezes o seu vai ser totalmente diferente. Então vamos finalizar Só pra esse finalizar bolo. aqui, última parte antes de pôr na forma. Sim. Pôr o fermento, eu ponho uma colher, 2 colheres, eu ponho bastante. É bom o bolo bem fofinho crescer, apesar que... E aí na parte do fermento eu mexo muito devagar, eu não mexo batendo. Porque... Por quê? Não sei, minha avó me falou que... A minha avó me falou Dica de vó. Que quando você bate fermento muito rápido, ele meio que age aqui. E ele não tem que agir aqui, ele tem que agir dentro do forno pra crescer. Entendeu? Tá, entendi. Então depois daí você vai jogar na forma. Exato, basicamente já tá Pra pronto. te ajudar, porque eu sou assistente. Isso, segura porque tá com buraco no meio. Assistente do palco aqui. Ó, tá bonito, hein? Olha, perfeito! Sem defeito! Vamos ver, né, gente? Mas calma, vamos explicar. Quanto tempo o bolo ficou no forno? Foi 40 minutos, a 180 graus, forno pré-aquecido. Agora é a parte mais importante. Vamos ver, né? Vai. Não, Gente, não é fake news, tá? Ela tá virando agora. Ela Não só soltou embaixo, peraí. tentou... Eu só tirei, tipo, do lado, assim, pra Sim. soltar, mas não soltou embaixo, não. Ih! Deixa eu ver o que eu posso fazer. Vou balançar ele aqui, peraí. Então. Tá muito grande. Tá muito grande. Bora! Só não creva, por favor, porque tanto negócio pra ficar... Não, não, vai ficar lindo. Tem que ter um negócio que dobra pra pôr embaixo. Opa! Foi? Ai! Meu Tá. Deus! Vamos comer bolo Caiu meu brinco! com brinco! Oi! A hora da verdade! Foi a minha batidinha, hein? Hora da E o verdade, brinco? hora da verdade. Pode ir? Ah, não. Mas você vai... Mas peraí. Ah. Porque assim que fica mais bonito, assim, ó. Tudo... Disfarça, assim. Ó, Ah, ficou bonito. tá fofinho. Mas é isso. Agora a gente vai rechear. Não, rechear não. Vai Cobertura. fazer a Daí a cobertura. gente mostra experimentando e o resultado. Exato. Cheiro. Agora mostra aí pro pessoal como foi. Olha! Fica assim. Foi tipo um brigadeiro. Eu usei creme de... A gente não mostrou. Eu usei creme de leite, uma lata Sim. de leite condensado, cacau em pó. Aí a quantidade é quanto seu olho mandar. Eu gosto de calda assim, Quando gente. fica bem escuro, pra mim tá ótimo. Aí eu ponho bastante manteiga. E aí demora um pouquinho pra dar consistência por causa do creme de leite. Mas fica bem bonito. Nossa, a panela é minha. Vai ser um bolo vulcânico.
Então, a gente já vai começar a finalizar o vídeo, mas um resumo, né, do que a gente passou por aqui é que você procure, pesquise bastante sobre a cidade que você pretende vir morar na Nova Zelândia. Exato. Eu acredito que essa fase de Queenstown vai passar, né? É só uma fase, vai passar, mas sempre tá atento, né? E eu quero muito agradecer você, Nai. Obrigada por ter explorado um pouquinho mais, ter dado pra gente, né, relato, abrir sua intimidade. Mas assim, de fato, de verdade, eu quero muito agradecer. Você acrescentou muito no vídeo. Obrigada. E quem tiver dúvidas, sugestões, quiser perguntar algo pra Nai, manda aí nos comentários que ela responde, né? Se precisar, eu volto também. E ó, não esquece de dar o like, comentar, E comenta. se inscrever no canal, Segue a Natália no Instagram. no Instagram também, Ela se Hoje encontra pelo lá. Mundo. E assim, Exato. ativa a notificação, porque quando a gente vai tentar, né, produzir mais conteúdo, e você já fica recebendo notificação quando Exato. tiver vídeo novo, Exato. né? Então dá um tchau pro Tchau, pessoal. gente. Obrigada. Muito obrigada. Um cheiro. Tchau. Obrigado. Beijinho. Obrigado. Olha, nossa. Mas falta botar uma caldinha extra aí, né? Oxi. Não, peraí, deixa a caldinha pra mim. Vai ter pra todo mundo. Olha. Aí sim, hein? Tá bom. Já tá tudo sujo. Olha a pessoa sujando. Olha, gente. Fala Olha. que era uma boa ideia. Isso vai pra erros de gravação, né? Erros de filmagem ali, ó.